A gente se culpa muito quando já é final do ano e a gente não concluiu todas as metas. Eu não sei se com vocês também acontece, mas é aquele receio, aquela pergunta: o que que eu fiz de bom, o que que eu não fiz, que metas eu concluí, o que que eu não concluí. E nesse vídeo é pra vocês descansarem, tá? Descansem, esquecem isso de o que você concluiu, o que você não concluiu e que acabar se julgando, se culpando o que que eu fiz ou o que eu não fiz, o que que eu deveria fazer. E vem esses pensamentos a milhões pra você, que você acaba se perguntando o que que eu fiz, o que que eu não fiz. Mas vamos mudar essa perspectiva que a gente sempre tem de final de ano. Vamos ver o que de bom que aconteceu, o que eu concluí de meta e o que eu não concluí, o que eu posso refazer para me concluir ano que vem. E não ficar se culpando, se martirizando, se questionando: por que comigo, por que eu não sou boa o suficiente, por que eu não sou capaz. Quando você se vitimiza ou acaba fazendo esses questionamentos e acaba se culpando: ai, por que comigo? Por que comigo nada dá certo? Por que isso aconteceu comigo? Você acaba entrando num ciclo péssimo, num ciclo horrível, e isso não tá te ajudando em nada. E quando você faz isso, você só tá disfarçando, muitas das vezes, o que você não fez mesmo. Por exemplo, emprego, não consegui entrar naquele emprego. Nossa, eu não seria capaz mesmo, eu não sou boa o suficiente. Às vezes você só não aconteceu mesmo e você tá achando desculpas, se culpando porque que isso não deu certo. Então, esse final de ano, vamos recapitular as coisas boas. Vamos sempre parar de falar: não fiz esse ano, eu faço o ano que vem. Não, faz 3 anos que eu falo isso e não faço. Gente, pra quê? E eu vejo que eu, pelo menos, já entrei muitas vezes nesse ciclo vicioso de coisas que, nossa, eu não fiz, nossa, tal pessoa conquistou, nossa, eu não conquistei, ai, não fiz academia, mas tal pessoa fez. E é um ciclo horrível, é péssimo, mas também a gente tá cercado de redes sociais que acabam influenciando. Redes sociais que a gente vê, quem não viu isso vai ver, e eu acredito que a maioria já viu. 60 dias para mudar de vida, 30 dias para mudar de vida. Crie um novo hábito em 90 dias, 30 dias. Se você não fez isso, você ainda tem tanto tempo até o final do ano para fazer. Ninguém vai resolver a vida em 30, 60 ou 90 dias. Ninguém vai resolver a vida nesse tempo. Eu já achei muito que eu ia resolver, mas é assim que funciona, gente? Não é assim que funciona. Não vai. Você não vai resolver a sua vida em 60, em 90 dias. Então, parem com isso. Parem. Não tô falando que vocês não podem ver esses vídeos e não podem se inspirar e não podem querer fazer. Mas vamos ser realistas. Muitas das vezes, quase ninguém vai conseguir fazer. Você tem que ter, assim, por exemplo, 60 dias pra emagrecer tantos quilos. Mas sua realidade às vezes é diferente daquela pessoa que conseguiu. Às vezes aquela pessoa tem nutricionista, às vezes aquela pessoa tem paga academia, mas você não consegue. Então você não vai conseguir igual aquela pessoa, porque a sua realidade não é igual. Então muitas das vezes a gente acaba se comparando: nossa, aquela pessoa conseguiu fazer tal viagem, conseguiu tal coisa que eu planejei no começo do ano de 2025 e não fiz. Gente, tal pessoa às vezes teve mais condição. Ai, eu não passei na faculdade que eu queria. Tal pessoa, às vezes, não precisou trabalhar e estudar, cuidar de irmão, teve uma vida, tem um marido, tem uma outra rotina diferente da sua. Muitas das vezes, as oportunidades que outra pessoa teve é diferente da sua. E não cabe a você se julgar e culpar tanto pelo que você não fez no 2025. E parem de querer esperar. Vou esperar, não, falta um mês pro ano acabar, então eu vou esperar 2026 pra mim começar tal coisa. Se você não começar agora e só ficar com desculpa, você nunca vai começar. Você nunca vai começar. Então vamos acalmar o coração. É isso que eu peço. Vamos acalmar o coração, vamos se desintoxicar das redes sociais, o que todo mundo tá falando, tá mostrando, e veja o que realmente você fez de bom pra você e por você. E muitas das vezes eu não tô falando de coisa material, não. De comprei um celular, de conquistei tal emprego. Não, eu tô falando mais de coisas internas mesmo. Você se amou esse ano? Você se cuidou esse ano? Você conseguiu tirar um hábito que te incomodava esse ano? Então eu não tô falando só de coisas materiais, porque no fim, quando você morrer, se
Seu iPhone, seu celular não vai com você, seu emprego não vai com você. O que vai ficar foram as coisas boas que você conquistou por você, o que você fez por você, aquele rolê que você foi, aquele momento que você se divertiu. Então, quantas vezes você se divertiu esse ano, você aproveitou? Então, nossa, conquistei isso. E às vezes você conquistou coisas e conseguiu coisas que nem eram coisas que você estava esperando conquistar. Então, vamos descansar, vamos parar, vamos analisar e vamos refletir. Refletir a partir das coisas boas que a gente fez, que cabe apenas a você. Não cabe você olhar a vida de outra pessoa que viajou, que fez e aconteceu, se a sua realidade não é igual. Então vamos parar de se comparar com as outras pessoas e vamos se comparar a nós mesmos. E não vamos esperar 2026 chegar para você fazer o que você gostaria de fazer. E se você já gostou desse vídeo, eu espero que eu tenha ajudado. E se você já gostou desse vídeo, segue. E se você gostou desse vídeo, segue aqui. E se você gostou desse vídeo, já segue. Curte também. E eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês. E deixa aqui nos comentários uma conquista que você conquistou esse ano.